Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você gosta de esperar? Você é uma pessoa ansiosa? Eu não gosto muito de esperar, mas a gente tem que aprender, né? Eu sou daquele que não gosta tão pouco de esperar, que eu ponho um negócio no micro-ondas e eu fico ali na frente esperando, como se eu olhar fosse acelerar, mas eu não quero ouvir o ti do final. Daí eu desligo antes dele terminar e pego o que eu estou esquentando. A gente às vezes fica ansioso quando está na parada do ônibus e o horário do trabalho está chegando. A gente não quer esperar pelo ônibus, não. A gente quer que ele venha no nosso tempo. E ele está demorando. E a gente acha que ficar irritado na parada do ônibus vai acelerar a chegada dele. Ou talvez seja difícil esperar quando você está do lado de fora de uma sala de cirurgia e tem alguém que você ama muito lá dentro, fazendo uma operação delicada, e você fica apreensivo. E aí, que horas que acaba? Quando alguém vem me dar notícias? Talvez é difícil esperar quando você sabe que tem alguém que vem te visitar e que faz muito tempo que você não vê. E você não sabe se essa pessoa já está perto, está longe, está no meio do caminho, se a viagem está indo bem ou não. E a expectativa de poder ver essa pessoa faz a espera difícil. Nem sempre é fácil esperar, mas a gente tem que esperar. A vida tem um ritmo certo. A vida tem um tempo para as coisas acontecerem. E o dono do tempo não deixa nada se atrasar. Todas as coisas acontecem no tempo perfeito. Deus pensou em tudo isso. E o tempo dele não erra. E ele é o criador do tempo. Ele criou as estações do ano. E embora a gente às vezes sofra com esse calor e de repente vem um intenso frio, a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Inclusive, falando do calor, hoje a gente está num dia tipicamente calor. Se você se sentir necessidade de descer, pegar uma água, claro que com ordem, como de costume, fique à vontade, tá bom? Você pode ir lá, é importante a gente se hidratar. A gente não quer ninguém desmaiando, né, Keila? Deus me livre. Só uma dica aí, só. Mas fique à vontade. Mas eu quero falar com você nessa noite sobre esperar. Nem sempre é fácil esperar, mas a espera faz parte. E o Advento fala justamente sobre essa espera. Uma espera não simplesmente pela chegada do Natal. E se você observou, todo o nosso culto tem se voltado a falar da espera daquele que vem. Ó, vem, Messias, vem. Que música linda, né? A gente não se prepara para isso tudo e o conjunto cristão, nossa canção derruba. Daí tem que subir aqui ainda falar, né? Mas que canção maravilhosa. Que lembra a gente dessa expectativa. Mas tem uma espera e às vezes a gente não quer esperar. Tem dia que a gente acorda de manhã e fala: Jesus, pode voltar. É hoje. Precisa ser hoje. Não aguento mais. Às vezes parece que ele está atrasado, que ele está demorando. Às vezes parece que ele nem está mostrando os sinais de que está pronto para voltar. A gente quer que as coisas aconteçam rápido no nosso tempo. Mas o Advento ele nos ensina. Esses 4 domingos que antecedem o Natal nos ensinam não só a esperar pelo dia 25 para celebrar a noite de Natal e lembrar do nascimento do Salvador, até porque Jesus já nasceu e a gente não precisa esperar pelo nascimento dele, mas nos lembra que existe um tempo em que a gente pode se preparar ao longo desse tempo para esperar no Senhor e pelo Senhor que um dia virá. Não um menino Jesus numa manjedoura, mas o homem Deus que ressuscitou e foi para preparar lugar para nós no céu e vai voltar para buscar aqueles que são seus. Mas então, o que fazer nesse tempo de espera? Como esperar nesse tempo, não só do Advento, mas enquanto vivemos, esperar pelo nosso dia final ou pelo retorno de Cristo? O que esperar exatamente? Ou quem esperar exatamente? Eu convido você a abrir comigo no Salmo de número 130, que fala para a gente a respeito da espera. O Salmo 130 é um cântico de peregrinação, era cantado pelo povo de Israel quando eles se dirigiam para Jerusalém para visitar o templo, e eles cantavam na expectativa de chegar a Jerusalém. E ao longo do caminho, para alguns uma viagem mais longa, para outros uma viagem mais curta, existia muita expectativa, e com a expectativa a espera está implicada também. Era preciso esperar. Eles também esperavam por um tempo de libertação, por um tempo de paz. Esse cântico foi cantado em tempos diferentes, por pessoas diferentes que esperavam por coisas diferentes.
E nós hoje também podemos carregar esse cântico conosco. A gente está esperando às vezes por alguma coisa. Alguns só pelo fim do culto logo, porque está muito calor e eu quero que acabe logo, eu quero ir para minha casa. Outros talvez esperando pelas férias, que logo estão chegando. Outros esperando um aumento de salário, esperando o parente que vai chegar, como a gente falou, esperando o 13º, esperando tantas coisas. Cada um tem o seu motivo de espera. E assim como aquele povo que cantou em tantas gerações, hoje nós podemos cantar esse salmo. Eu vou convidar você a ler junto comigo, geralmente o texto da mensagem, vocês me escutam ler, mas eu quero convidar você a ler esse salmo junto comigo, como uma música que nós entoamos, ainda que sem melodia, ao Senhor. Vamos ler juntos? Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos aqui diante da sua palavra, estamos na sua casa reunidos como corpo de Cristo, louvando o teu nome e clamamos para que o Senhor fale, continue a falar conosco, agora através da sua palavra e através da minha vida. Ó Pai querido, usa-me com poder e autoridade por amor do teu nome, para que nós sejamos ministrados, para que aprendamos a esperar no Senhor e pelo Senhor. Fala aos nossos corações e molda o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos sentimentos, a nossa disposição, ó Pai querido, ao verdadeiro sentido do Natal, a verdadeira espera pelo dia do Natal, pela celebração dessa data, ó Pai querido. Que seja mais do que aquela noite cheia de expectativa e festa, mas que seja um regozijo no Senhor, a expectativa de lembrar, ó Pai querido, que o Senhor um dia nasceu, mas que o Senhor viveu, cresceu, morreu, ressuscitou e voltará. Vem, Senhor Jesus, nós clamamos com grande expectativa e com grande alegria, esperamos por Ti. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. O salmista inicia o salmo, e na verdade, todo o salmo, se você olhar e observar, ele segue quase que uma ordem litúrgica, a ordem de um culto. Se você que já veio aqui várias vezes no culto, na igreja, se você pegar o seu boletim, mesmo hoje que você veio, talvez a sua primeira vez, você vai observar que existe uma ordem aí. Nós iniciamos com um convite à adoração, nós temos um tempo de confissão de pecados, nós direcionamos o nosso olhar para aquele que é o motivo de nós estarmos reunidos aqui, nós o louvamos com cânticos, com canções, com os nossos bens, e nós ouvimos da sua palavra também, somos alimentados por ela, e saímos daqui desafiados a reagir e agir conforme aquilo que aprendemos. O Salmo, de maneira muito semelhante também, estrutura uma breve liturgia. O salmista se direciona àquele a quem ele presta culto e ele faz um clamor. Não à sociedade, não um clamor às autoridades terrenas, não um clamor a um grupo específico, não um clamor à polícia, aos bombeiros, aos médicos, mas um clamor ao Senhor. Ele direciona a sua adoração àquele que é o Deus de toda a terra. E segue ainda confessando, reconhecendo a sua condição, como nós fazemos no culto, expondo os nossos pecados. E aguarda pela palavra do Senhor e deposita a sua esperança em Deus. Esse salmo calibra o nosso coração, alinha o nosso coração, ajusta e afina o nosso coração no tempo de espera. Ele serve para nós como um canto que nos ajuda nesse tempo de advento a esperar de maneira adequada, mas também por toda a nossa vida a esperar de maneira adequada. No primeiro momento, no primeiro bloco, nós vemos por quem esperar. A quem nós esperamos?
Esperamos pelo Deus vivo e verdadeiro. Esperamos pelo seu Filho, que encarnou, viveu, morreu e ressuscitou, e um dia voltará. E por isso que, sabendo que esperamos, por quem esperamos, por Cristo, nós não podemos direcionar o nosso clamor, a nossa súplica, as nossas petições a ninguém a não ser aquele que é o nosso Salvador. O Natal é um momento que nós lembramos também do nascimento do nosso Salvador, mas da existência desse Salvador e da realidade que Ele de fato nos salvou, fez tudo o que precisa para nos salvar e que Ele de fato nos salva. É a Ele quem esperamos e a Ele é a quem nos direcionamos em toda a nossa vida. E é por isso que o nosso clamor precisa ser sempre direcionado a quem esperamos. Se a espera vai demorar muito ou se a espera será breve, nós não sabemos. Mas a cada dia, a cada instante, é a Ele quem clamamos. Porque é Ele que está conosco no tempo da espera. Nós não esperamos por um Deus, por um Cristo que está lá, longe, no futuro, e que talvez nós poderemos vislumbrar com os nossos olhos ainda nessa vida. Mas nós esperamos por um Deus que já está conosco, mas que aparecerá diante nos nossos olhos em tempo específico. Nós não esperamos sozinhos, porque esperamos com aquele para quem nós clamamos, e por isso podemos clamar a Ele, porque Ele não está distante. Não clamamos para apressar a vinda dEle, não clamamos para que Ele corra em nossa direção e chegue mais rápido, mas clamamos porque Ele está aqui conosco, Ele está aqui em nós, Ele vive dentro de nós. Mas o salmista, ele não faz o clamor de qualquer lugar, ele não sobe num monte alto, não porque isso tem algum problema. Ele não se posiciona de maneira altiva, mas ele reconhece da onde ele é capaz de clamar, das profundezas. O Salmo causa para nós uma impressão na sua poesia, como se ele estivesse dentro de um profundo abismo e a gente escutasse o seu cântico lá de cima, quase que só um eco distante de uma voz que está lá no profundo do abismo, clamando ao Senhor e oferecendo as suas orações. Como alguém que passa por um poço antigo que não funciona mais, que está seco, e escuta um sussurro de alguém falando, uma voz com eco. E é como se a gente encontrasse o salmista lá no fundo, dizendo: Senhor, estou aqui, esperando por Ti, para me salvar. O salmista clama das profundezas porque ele reconhece a sua condição. A sua condição daquele que está esperando não é uma condição de alguém que pode esperar com arrogância, que pode esperar com soberba, que pode esperar na garantia daquilo que tem e que faz. Mas como alguém que olha para a sua condição e diz: eu clamo, Senhor, por Ti, porque eu estou nas profundezas e eu preciso de Ti. E só o Senhor pode me tirar da minha condição. Só o Senhor pode me livrar daquilo que eu preciso ser livre. Só o Senhor pode tirar o pecado que me acorrenta. Talvez você já passou por esse clamor, já prova hoje da salvação em Cristo Jesus, mas isso não impede que a gente continue a esperar por algumas coisas, não é verdade? A gente tem necessidades pontuais na nossa vida também, e talvez a gente esteja clamando com arrogância: Senhor, onde é que o Senhor está que não atendeu ainda o meu pedido? Não está vendo não? Que eu estou precisando? Ah, então o Senhor não se importa, né, com a minha condição. É claro, o Senhor está ocupado com muitas coisas. Não está vendo aqui tudo que eu já fiz? Cansei, Deus, de esperar pelo Senhor. Eu faço tudo que o Senhor me pede e olha eu aqui esperando. Às vezes a gente clama do fundo do poço, como se estivesse em cima de um palanque. Como se estivesse sentado num palácio, porque o nosso coração é altivo. Mas aquele que clama ao Senhor reconhecendo a sua condição, clama com humildade, sabendo que nada merece do Senhor, mas que ainda assim o espera, porque sabe da sua graça. Porque conhece o Deus a quem clama e sabe que Ele, na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia, alcançará o perdido no fundo do poço. Alcançará aquele que clama das profundezas. E Ele faz uma oração. E Ele estabelece aqui a imagem mesmo de uma oração. Veja o que Ele diz no versículo 2: escuta, Senhor, a minha voz. Não é isso que a gente faz quando a gente ora? A gente espera que o Senhor escute a nossa voz. Estejam alertas os teus ouvidos a minhas súplicas. Ele fala: Deus, eu vou orar. Por favor, escuta a minha oração. Fica atento àquilo que eu vou dizer, por favor. Porque eu estou aqui.
nas profundezas. E só o Senhor pode me resgatar. Eu gosto muito das palavras dos discípulos a Jesus que dizem, quando Jesus questiona eles a respeito de uma palavra dura que Jesus tinha dito, e ele questiona, e vocês também vão embora como aqueles que ouviram as coisas duras que eu disse? E um dos discípulos responde, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? A quem nós vamos clamar? Quem pode nos livrar do corpo dessa morte? Quem pode nos tirar do meio do lamaçal do pecado? Quem pode livrar a gente da aflição desse mundo, desse tempo? Só o Senhor. E é por isso que com humildade nós clamamos. Nós merecemos a condenação. Se tu, Senhor, observar o nosso coração, o coração de cada um de nós aqui, como diz o versículo 3, quem, Senhor, pode escapar? O Senhor vai olhar para dentro de nós e só vê pecado que existe em nós. O nosso coração é cheio de impureza, de sujeira. E é por isso que nós clamamos a Ti das profundezas, do meio do nosso pecado, para que o Senhor nos resgate, para que o Senhor nos livre da condenação. E o salmista nos lembra da graça que o Senhor nos oferece. Ele afirma com certeza, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. A quem nós esperamos? Um Deus que nos oferece perdão. O único que pode nos oferecer verdadeira salvação. Nós esperamos aquele que nos ouve, mesmo quando nós estamos escondidos no mais profundo abismo, porque Ele está lá também. O Salmo 42 nos fala isso, não é verdade? Se vou no mais profundo do abismo, o Senhor está lá. Se eu subo no mais alto monte, lá o Senhor está também. O Senhor nos alcança. Nada está encoberto dos seus olhos. Por isso não importa o tamanho da escuridão e da profundeza em que você está. Clame ao Senhor hoje. Clame ao Senhor já e espere, porque Ele virá. E espere com grande expectativa, porque Ele não decepciona. Ele virá. Aquele a quem chama pelo Senhor, Ele escuta a sua oração. Os seus ouvidos estão alertas e pronto. O Senhor não está ocupado demais que não possa nos atender. E graças a Deus, que não observa as nossas iniquidades, mas pelo seu Filho Jesus, Ele escuta a nossa oração e nos alcança, apesar das nossas iniquidades. Isso não faz com que a gente continue perambulando na escuridão, mas nos constrange a agarrarmos na mão daquele que nos tira do buraco e caminharmos na luz da sua palavra, dos seus mandamentos e das suas promessas para nós. A quem esperamos? Ao Deus que pode nos salvar, que pode nos perdoar. Aquele a quem deve ser temido pela sua grandeza e pelo seu poder. O salmista continua em um segundo momento, em uma estrofe distinta nos versículos 5 e 6, até a sua primeira parte, no versículo 6, e ele nos diz a respeito do como esperar. Como viver esse tempo do advento, ou o tempo não só do advento do Natal, mas do advento da vinda do Senhor, que nós não sabemos quando será, mas esperamos, aguardamos, e Ele nos lembra nesse refrão dizendo como esperar. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. O Salmo nos convida a esperar com grande expectativa. Nos convida a esperar com esperança no Senhor. Parece redundante, não é verdade? Mas a gente pode esperar impaciente. A gente pode esperar rancoroso. A gente pode esperar com raiva daquele que se atrasou e está atrasando a gente. Mas a gente pode esperar com grande e alegre expectativa naquilo que o Senhor vai fazer. Gosto muito de um texto que está lá em Romanos, capítulo 8, no trecho dos versículos 18 a 25, que fala da criação esperando com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E aí ele diz para nós que esperança que se vê não é esperança. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência nós aguardamos. Como devemos esperar? Aguardando, com alegre expectativa, com intensidade da alma, por aquele que vem e certamente virá. É verdade que às vezes, no meio do perigo, no meio da tristeza, no meio da dificuldade, a gente é convidado a se desanimar e esperar com o coração pesado. Parece que Ele não vem,
parece que ele demora demais. A gente parece querer esperar com desânimo, com tristeza, com prostração, mas nós somos convidados a esperar com intensidade e não guiados pelo sentimento, porque o sentimento vai decepcionar. O sentimento hoje pode ser de grande alegria, quando a gente ouve canções como nós ouvimos no louvor, dizendo que ele vem, ele virá, ele é o Deus que era, é e que há de vir, e a gente pode ser motivado por essas canções, vem, Messias vem, a esperar com grande alegria, mas pode ser que amanhã, a segunda-feira, te dê um grande balde de água fria, e você vai querer esperar com angústia, com tristeza, com desânimo, e até com certo rancor. Mas ele fala que a gente deve esperar por um parâmetro específico, que não se pauta no sentimento, que não se pauta na circunstância, mas que é uma palavra firme que não muda, que é a palavra do Senhor. O versículo 5 fala para nós: eu espero na sua palavra, na palavra de Deus. Nós precisamos esperar pela vinda de Cristo, nós precisamos aguardar pelo advento, pela chegada no Natal, no período do advento, mas esperar pelo Senhor até a sua vinda, pautados e debruçados sobre a palavra de Deus. Nós devemos aguardar pelo Senhor, comendo e provando das doces palavras que Ele nos oferece e das duras palavras também que Ele nos oferece aqui, dos grandes desafios que Ele tem para nós na sua palavra. A nossa expectativa não é pautada simplesmente naquilo que a gente vê ao nosso redor, mas que mesmo quando a gente não enxerga nada, nós podemos nos voltar para a palavra e lembrar das poderosas e fiéis promessas de Deus. Podemos ler as histórias do povo de Deus que esperaram no Senhor e provaram do seu poder. Podemos ver por aqueles que esperaram tanto tempo pela vinda do Messias, desde a promessa feita lá no Jardim do Éden, e que o Senhor Jesus Cristo veio de fato e cumpriu a sua obra. Podemos esperar pautados nas verdades que as palavras têm, que moldam o nosso caráter para a gente esperar de acordo com a forma com que o Senhor espera que nós esperemos. Podemos olhar para a palavra e saber que nós podemos esperar com aquele que é Deus conosco, que coloca o seu Espírito Santo dentro de nós, que nos capacita, nos habilita a uma espera alegre em Deus. Mais do que o guarda, cansado de trabalhar a noite inteira, espera pelo romper da manhã e o fim do seu turno, nós esperamos pelo Senhor. O cansaço não supera a expectativa daquele que trabalhou a noite inteira. Ele continua esperando e olhando no relógio, que ele não vê a hora de poder voltar para casa. O cansaço também não pode nos derrubar, porque nós não esperamos pelo descanso de um turno, mas esperamos pelo descanso eterno em Deus, de toda uma vida cansada. Esperamos por aquele que nos salvou do império das trevas e nos levou para o reino maravilhoso da sua luz. Nós esperamos por aquele que mudou toda a nossa condição de vida já hoje e que mudará de maneira plena e perfeita no dia em que voltar para nos buscar. Nós não estamos esperando por um lanche do iFood. Nós não estamos esperando pelo horário da consulta. Nós não estamos esperando pelo dia do nosso aniversário. Nós esperamos pela redenção do nosso Salvador, pelo casamento da noiva com o noivo, a igreja com Cristo Jesus. E não tem espera mais nobre, não tem espera mais maravilhosa. E por isso nosso coração deve se encher de grande expectativa por esse dia. Como nós devemos esperar? Alegres no Senhor, com intensidade, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, mas pautados na palavra. Devemos esperar debruçados na verdade da palavra, focados, concentrados naquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Tem muita gente vivendo à espera no Senhor, fazendo tudo que dá na telha, do jeito que quer. E talvez possa ser pego de surpresa no dia em que o noivo chegar. E talvez o óleo da sua lâmpada poderá faltar. E no escuro ele não poderá seguir aquele que o levará para o céu. Mais do que o guarda anseia pelo romper da manhã, nós esperamos. Em um terceiro momento, uma terceira estrofe dessa canção, desse salmo, nós vemos o salmista nos falar agora pelo que esperar. Nós já sabemos quem esperamos. O nosso Salvador, o nosso Deus, aquele a quem nós clamamos, que ouve a nossa súplica e pode nos oferecer perdão. Nós sabemos como esperar.
com grande expectativa naquele que pode nos salvar de uma vez por todas, assim como o guarda espera pelo romper da manhã, pautados na palavra de Deus. Mas por fim o salmista nos fala pelo que esperar. Pelo que esperar é o que o Senhor tem para nos dar nesse retorno. É só para esperar Ele vir? E aí, o que vai acontecer quando Ele chegar? O que é que nós estamos esperando que vai acontecer na sua chegada? É só para dar um abraço? E depois? Depois a gente vai ficar pulando de nuvem em nuvem, tocando uma harpa e cantando coros angelicais? E depois a gente vai e visita a nuvem do vizinho? E depois talvez a gente constrói um castelinho de nuvens? E é isso que é o céu? Cansativo, né? Mas a gente espera por mais do que isso. Ainda repetindo a frase que ele fala na estrofe anterior, ele diz de novo, mais do que o guarda, do que os guardas esperam pelo romper da manhã, ele agora convida todo um povo a esperar. E ele diz, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há uma série de coisas maravilhosas que Ele vem nos trazer. No Senhor há misericórdia. No Senhor tem redenção, mas não qualquer redenção, ampla redenção. Porque é Ele quem redime Israel, não de uma, não de duas, não de 3 das suas falhas, mas de todas as suas iniquidades, de todo o seu pecado. Nós aguardamos o Senhor com grande expectativa, porque nele nós podemos provar de verdadeira misericórdia. A misericórdia é aquela que nos poupa de um castigo que a gente merecia. A misericórdia do Senhor é aquela que nós encontraremos quando Jesus voltar, e que se Ele fosse puxar a nossa ficha, a gente merecia a morte eterna. Mas pela sua misericórdia, Ele deixa de nos dar esse castigo. E pela sua graça, Ele nos oferece mais do que simplesmente o não castigo, mas o prêmio da vida eterna. Ele não só nos poupa daquilo que a gente merecia, mas nos oferece aquilo que a gente definitivamente não merecia. E nós provamos então da sua ampla redenção, que alcança não só a nossa vida religiosa, que não nos salva só das nossas falhas morais, mas salva de coisas que talvez a gente nem tenha a compreensão profunda que habitam dentro de nós. De trevas que estão dentro do nosso coração, entranhadas de tal maneira que contamina tudo aquilo que a gente faz e que só o Senhor, com sua ampla redenção pelo sangue de Cristo, pode nos libertar de uma vez por todas. O Cristo que voltará, o qual nós aguardamos, nos oferece perdão, misericórdia e ampla redenção, justiça pelo sangue de Cristo. Nós não merecemos isso. O que é que nós fizemos por isso? Nada. E tudo que a gente tenta fazer é em vão. Mas Ele nos oferece gratuitamente e graciosamente ampla redenção de todas as nossas iniquidades. Esse versículo final nos lembra de que não existe pecado grande demais, que a graça do Senhor não possa alcançar. Não tem nada que você tenha feito ou deixado de fazer e deveria ter feito, que possa barrar, impedir, cancelar aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Nós somos convidados então a confiar e esperar alegremente pelo Deus que nos oferece perdão, misericórdia, redenção de todas as nossas iniquidades. Nós somos convidados a confessar os nossos pecados e dizer, Senhor, não considere a multidão deles, porque senão o Senhor nem vai parar para me ouvir das profundezas. Mas pelo teu Filho Jesus, que nasceu sim um dia, viveu, morreu e ressuscitou, vencendo a morte, e levando sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, hoje nos oferece grande redenção. Por favor, concede a nós a graça dessa redenção. Deposita sobre nós, derrama sobre nós o perdão que só o Senhor pode nos oferecer. Encerrando essa mensagem, através desse salmo que nos ensina por quem esperar, como esperar e o que esperar, eu quero citar a paráfrase de Eugene Peterson, falando do versículo, do texto de Romanos 8, 18 a 25, que eu citei anteriormente, e ele diz assim, por isso a espera não nos diminui, tanto como a espera não diminui uma mulher que está grávida. Crescemos a cada momento
que nós esperamos. Nós, claro, não enxergamos aquilo que está nos fazendo crescer. Mas quanto mais nós esperamos, mais crescemos e mais alegre é a nossa espera. Você consegue visualizar isso? Você consegue ver uma grávida triste porque o bebê está crescendo, saudável, e está chegando a hora do parto? E mesmo que ela precise aguardar os 9 meses, que não são 9 meses, né, Rev? Os 9 meses, as 30, quantas semanas? 39 semanas. Mesmo que ela tenha que aguardar essas 39 semanas, ela aguarda com paciência, com pés inchados, com a bexiga apertada, mas com grande alegria, porque o filho vem. Às vezes um, às vezes mais de um, mas vem. O Senhor envia. E isso causa grande alegria. Da mesma forma, nós que esperamos por aquele que é a nossa salvação, não diminuímos com a espera, mas crescemos no Senhor, porque esperamos na sua palavra. Da mesma forma como a grávida sabe que vai poder segurar em seus braços o seu pequeno filho, nós aguardamos pelo dia em que o Senhor Jesus virá para nos buscar, porque sabemos que receberemos dele grandes presentes, perdão, misericórdia, ampla redenção de todas as nossas iniquidades. Paz eterna e completa no Senhor, na presença de Deus, na Nova Jerusalém, no céu de Deus. E é por isso que nós esperamos com coração alegre, com grande alegria, porque não importa se a espera é longa ou curta, sabemos que esperamos grandes coisas, porque o Senhor é fiel à sua promessa. Amém? Que nós possamos confiar nisso e a nossa oração seja sempre: vem Senhor Jesus, volta por favor. Nós esperamos com grande alegria o seu retorno, mas enquanto o Senhor não vem, não estaremos parados, ó Deus. Esperaremos lendo a sua palavra e sendo fiel e obediente aos seus mandamentos. Quero convidar você a fechar os seus olhos e nós nos prepararmos para o tempo de ceia nessa expectativa. Lembrando que a ceia é também um tempo de memorial, de lembrança daquilo que o Senhor fez por nós. Mas é também algo que nos aponta para a sua vinda, para a sua segunda vinda para nos buscar. A ceia é uma